Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu convido vocês a falar sobre luta de classes. Segundo o filósofo Karl Marx, a luta de classes é o motor que move a história. É na luta de classes que se destacam, de um lado, os donos dos meios de produção, os burgueses, e do outro lado, os proletários, aqueles que vendem a sua força de trabalho. É no meio dessa luta também que se manifestam as desigualdades sociais. Vamos falar disso em dois filmes, como sempre, vocês já sabem, a nossa tradição. Começando com Contrastes Humanos, de 1941. Esse filme traz John Sullivan, interpretado pelo Joel McCrea. Ele é um homem rico, produtor de Hollywood, que tem a ambição de gravar um filme que retrate definitivamente a pobreza nas telas. Um filme que reflita as mazelas sociais. Só que os seus outros produtores dizem que ele não vai conseguir fazer isso porque ele nada entende de pobreza, ele nunca foi pobre, ele não sabe como que é essa realidade. Bom, diante dessa afirmação, ele resolve assumir para si a pobreza, ele se disfarça de pobre e acaba tendo, digamos, vivendo um pouco dentro da linha de pobreza para sentir o que uma pessoa pobre realmente sente. Bom, qual é o resultado disso cinematograficamente? É a representação da pobreza nas telas. Por mais que você fale de pobreza, no cinema, tudo que for mostrado sempre vai ser uma representação. O que isso significa? Significa que é apenas uma reflexão sobre a luta de classe. Jamais vai mostrar definitivamente as lutas de classe. Aquilo que é mostrado sempre de um ângulo, de uma perspectiva, segundo uma montagem, né, um cenário, um figurino. Isso é apenas uma representação, o que não invalida essa tentativa do John Sullivan. Ele mostra então com uma sutileza incomum as diferenças entre ricos e pobres, né? A diferença de perspectiva de pobres e ricos dentro da classe social, os lugares onde eles vivem, onde eles transitam, na maior parte do seu tempo. Então tudo isso vai sendo mostrado no filme. É a luta de classe em situações pouco suspeitas. A gente pensa na luta de classe, mas a gente não consegue ver o tempo todo como e onde ela se manifesta. E é isso que o filme consegue trazer. O jogo de forças, então, social, ele opera por várias vias, muitas vezes insuspeitas. Ele retrata, de um lado, a opulência, então ele mostra a riqueza, mas pelo exagero da riqueza, que seria a opulência, e mostra a pobreza não pelo lado normal, mas ele vai ao extremo da pobreza, mostrando as desgraças, a humilhação, a fome, enfim, a privação total de recursos. Então são dois extremos para tentar mostrar essa mazela. Ora, então o que ele tenta fazer? Fugir desse lado romântico, porque tanto as teorias quanto a literatura, quanto o cinema, sempre mostram o lado romântico da pobreza. A pobreza se torna algo até bonito. Um filme que não mostra a pobreza de forma romântica é Cronicamente Inviável, de 2000, filme brasileiro que tenta mostrar a sobrevivência, personagens tentando sobreviver em meio ao caos do Brasil. Filme de 2000, mas retrata ali bastante a década de 80, um Brasil como um projeto que não deu certo, daí cronicamente inviável. O Brasil era um projeto no sentido de que as pessoas diziam que o Brasil era o país do futuro, mas esse foi um futuro que fracassou. Esse foi um projeto que se tornou inviável. São várias situações, vários personagens em várias regiões do Brasil. O Brasil é um país continental, com 5 regiões, uma diversidade regional muito marcada, e mostram pessoas, então, em vários lugares, discutindo mais ou menos problemas sociais diversos. Em São Paulo, nós temos os ricos jantando num restaurante e discutindo, refletindo sobre a miséria. Enquanto fora desse restaurante as pessoas pegam a comida do lixo porque é só o que elas têm para comer. Então, de forma bem sistêmica, mostrando aí, né, os ricos
com toda a abastança, porém refletindo sobre pobreza. Vira apenas um elemento teórico. No Rio de Janeiro, um grupo de acadêmicos discutem um livro sobre civilidade, sobre a formação da civilização, e discutem esse livro a partir da realidade brasileira, na qual transparece a violência, a alienação, a fome e a degradação social, a degradação das pessoas em virtude de tudo isso que elas sofrem. Mais uma vez, a luta de classes aparece como o vetor da desigualdade social. É ela que manifesta, revela, acentua e escancara a desigualdade social. Em outro momento, mais para o interior do Brasil, lá para o sul do Brasil, movimentos sociais são mostrados de forma bem caricatural, basicamente movimentos que lutam pela terra, lutam por reforma agrária, e nesse momento mostra uma discussão entre um fazendeiro e um elemento do movimento sem terra, discutindo sobre a legalidade ou não da posse da terra. Até questões históricas são retomadas e tudo mais. Lá mais para o centro do Brasil, Goiás, Tocantins, aqueles lugares, aparecem os trabalhos nas minas, principalmente trabalho infantil nas minas de carvão. Aí já tem um outro cenário, outros problemas sociais, por exemplo, xenofobia, preconceito, discriminação e os estereótipos sociais que são criados a partir dessas desigualdades. Ora, então é isso que nós vemos, um cenário de luta de classes, tanto no primeiro filme, Com Traços Humanos, de 1941, uma representação da pobreza de forma mais cinematográfica, hollywoodiana, e no segundo filme, Cronicamente Inviável, de 2000, tentando mostrar as várias realidades do Brasil, a partir das suas várias regiões, discutindo problemas sociais, políticos, econômicos, que são já de longa data, mas que vêm passando gerações e chegando até a atualidade, sendo que nenhum governo dá conta de resolver isso. Ok? Então é isso que tínhamos para dizer. Até a próxima. Valeu!